Irmãos, façamos a leitura do Salmo de número 139, versos 13 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, um a um, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Até aí. Salmo 139, talvez é uma das poesias, ou um dos textos bíblicos que mais falam da grandeza e do poder de Deus. De duas coisas características de Deus. Ele é onipresente e onipotente, onisciente, que traduzindo é: Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus tem todo o poder do mundo e Deus sabe de todas as coisas que acontecem ao mesmo tempo. Deus está presente e Deus sabe exatamente o que está acontecendo. É sobre isso que eu quero meditar com os irmãos esta manhã. O Deus que nos conhece. O Deus que nos conhece. Nós pensamos que conhecemos os nossos filhos, que conhecemos as nossas esposas, que as esposas nos conhecem a nós, ou que nós nos conhecemos a nós mesmos. E volta e meia ficamos surpresos. Eu não esperava que isso acontecesse, eu não esperava que você ia fazer isso, eu não esperava que eu tivesse a reação que tive. Tudo isto provando que, na verdade, nós não nos conhecemos nem a nós mesmos. Mas Deus nos conhece. Deus nos chama pelo nome. Deus sabe exatamente o que passa em cada um de nós, com cada um de nós. Fazendo uma comparação assim absurda, porque qualquer comparação que a gente possa fazer com Deus nunca é a realidade dos fatos, mas uma comparação é mais ou menos assim. É quando a gente está sentado em algum lugar e pela frente da gente passa uma formiguinha daquela pequenininha. Então, a gente vê da onde ela veio, vê aonde ela está passando e pelo andar das coisas podemos até ver aonde ela vai chegar. É mais ou menos isso como Deus vê a nossa vida. Ele sabe de onde viemos, sabe onde estamos passando, sabe aonde chegaremos. Por quê? Em primeiro lugar, nós vemos duas coisas aqui nesse texto que mostram o porquê que Deus nos conhece. Em primeiro lugar, porque foi Ele que nos formou. Foi Ele quem nos criou. Volte os seus olhos para a Bíblia. Versos de número 13 e 14. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Eu vou ler agora esse texto numa outra tradução. Porque o Senhor me criou quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. O Senhor me costurou. Achei interessante essa palavra. Quem faz costura
Não é assim que funciona? Corte e costura. Você corta as peças, corta as partes. Depois você vem e costura aquilo e forma camisa bonita. Ou um vestido bonito. Enfim, você forma alguma coisa. O Senhor me costurou no seio da minha mãe. E eu te dou graça, Senhor Deus, porque eu fico de boca aberta e maravilhado como eu vejo a forma como o Senhor me formou. Eu não sei se isso é meninice, mas às vezes eu me paro e penso, gente, como é interessante mesmo, né? A gente, lá são células que se reproduzem, uma célula única lá no ventre da minha mãe, que se multiplica em 2, que se multiplica em 4, que se multiplica em 8, que se multiplica em 16, que se multiplica em 32, que multiplica-se em 64, que se multiplica em 128, que se multiplica em 256, que se multiplica em 512, que se multiplica em 1024, 2048, 4096 e por aí vai, até quando nasce, os olhos estão no lugar certo, onde deveriam estar, o nariz está no lugar certo, onde deveria estar, os braços estão no lugar certo, onde deveriam estar, exceto por alguma má formação biológica, que nós sabemos é fruto do pecado no mundo. Porque até a natureza, quanto mais nós, até a natureza geme e sofre por causa do pecado no mundo, as deformações que aparecem. A sociedade atual tenta negar, sobre qualquer circunstância, a existência de Deus. Cada dia mais parece que falar que alguém é cristão é quase o sinônimo de ignorância. Você fala, eu sou cristão, creio na Bíblia, a pessoa do outro lado talvez não fala, mas ele vai ver assim, mas você é tão estúpido que ainda crê nessas coisas. Há cada vez mais uma tentativa forte de se negar tudo o que é Deus. Mas desde o Antigo Testamento as coisas aconteceram assim. As guerras de Israel nada mais eram do que uma tentativa de povos virem contra Israel para negar o Deus vivo e Deus verdadeiro. Ou até mais antes. Por que Adão e Eva pecaram? Adão e Eva pecaram muito mais do que por desobediência. Eles queriam ser mais do que Deus. Na construção da Torre de Babel, qual foi o problema da construção da Torre de Babel? Não é querer construir uma torre alta, que chegasse até os céus. Não, esse não foi o problema. O problema foi, eles construíram a Torre de Babel para se rebelarem contra Deus, porque a ordem de Deus tinha sido, espalhem por toda a terra. E eles disseram, vamos construir uma torre para que nós não nos espalhemos. Rebelião. Revolta contra Deus, uma tentativa constante de negar a onipotência de Deus, uma tentativa constante de negar Deus e o seu poder. No Novo Testamento encontramos isso da mesma maneira. Os governantes romanos algumas vezes chamaram o apóstolo Paulo para uma conversa, e o apóstolo Paulo, que não perdia as oportunidades e começava a falar do evangelho, por muitas vezes ele dizia, Paulo, para, isso está me causando coceira nos ouvidos, Paulo, para, eu já não tenho mais tempo para te ouvir. Um mesmo chegou a dizer, eu não tenho tempo para suas lorotas, para suas histórias das carochinhas, eu não tenho tempo para isso. Os próprios religiosos judeus, responsáveis por ensinar as Escrituras, eles mesmos foram perseguidores da igreja, numa tentativa de calar o Senhor, numa tentativa de matar fisicamente e mais tarde de calar o Senhor. Alguns de dentro da igreja lá abandonaram a fé, principalmente seguindo outros que surgiram de dentro da igreja para negar a fé no Salvador, como por exemplo Apocalipse capítulo 2, que denuncia aqueles da igreja que eram os nicolaítas.
A sociedade moderna, ela está constantemente isso. Negar Deus. O fato é que a palavra de Deus diz que foi Deus quem nos criou. Era professor de filosofia numa escola do ensino médio no Brasil, e um dos professores de biologia disse que o maior erro do criacionismo é que ele é baseado na fé somente. Eu disse para ele: e a ciência está baseada em quê? Tanto eu, para crer na criação, eu preciso de fé, como você, para crer que a vida surgiu de uma geração espontânea, também precisa de fé, porque a própria ciência nunca provou esses fatos. A mesma fé que eu preciso para crer na Bíblia, os cientistas precisam, na mesma quantidade, da mesma maneira, para crer nas suas próprias ciências. Dizer que alguma coisa tem 24 milhões de anos, 60 milhões de anos, é baseado em quê? Fé. Só isso, fé. Não há diferença nenhuma das ciências da religião. Se não há diferença nenhuma, ambas precisam de fé, eu prefiro ficar com aquela que consola o meu coração. O Senhor foi quem nos formou. O Senhor é quem nos criou. Por isso que a Bíblia diz que a nossa alma tem sede do Deus vivo. Não é isso que lemos no Salmo 42, verso 2, uma poesia linda. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? É porque Deus nos criou, é que nós podemos chegar perante Ele sem medos e sem receios. Embora a palavra medo e receio possa parecer a mesma coisa, mas não é. O medo me impede de chegar na presença de Deus. O receio me deixa chegar na presença dele, mas desconfiado se tudo vai dar certo mesmo. Deus nos permite chegar na presença dele sem medo e sem receios. É isso que o salmista está celebrando. Tu formaste no interior da minha mãe. A minha mãe nem sabia que ela estava grávida de mim, e o Senhor já me conhecia. Assim, qualquer coisa que você faça hoje na sua vida, não é novidade nenhuma para Deus. Deus sabe quem somos. Deus nos formou. Ele nos conhece. Em segundo e último lugar, Deus nos conhece, em primeiro lugar, porque foi Ele que nos formou. Em segundo lugar, Deus nos conhece, porque Ele sabe todas as coisas. Volte os seus olhos para a Bíblia. Verso de número 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. O que é informe? É sem forma. Ainda era aquela massa qualquer lá. Ainda era a primeira célula, antes de se multiplicar em duas, e não vou fazer aquela contagem outra vez, mas ela ainda estava na primeira célula, informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Que interessante. Foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus nos conhece. Foi Deus quem nos fez. Ninguém nos conhece mais ou melhor do que o próprio Deus. Deus conhece todos os nossos dias, antes mesmo dos fatos acontecerem. Por isso nós buscamos a presença dele. Por isso nós pedimos a ele. Por isso nós pedimos que Ele nos mostre a sua sabedoria. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Nós não sabemos absolutamente nada de como esse culto terminará. Por isso pedimos ao Senhor, nos dirija, nos mostre o seu caminho. O Senhor sabe todas as coisas. Eu não me conheço. O Senhor me guia.
Deus sabe onde isso vai terminar. Porque Deus sabe onde isso vai terminar. Não brinque com Deus. Não é uma ameaça que Deus está fazendo, mas é uma constatação. De Deus não se zomba. O que é zombar? Não se ri. Ah, Deus, deixa comigo. A gente não fala isso com a boca. Desculpa a redundância. A gente não fala isso com a boca. Mas é como na prática nós disséssemos isso. Porque quando nós nos metemos a andar pelos caminhos que nós queremos andar, para onde aponta, é isso que nós estamos falando com Deus. Deus, quem é o Senhor? Disso eu tomo conta. Eu sei o que fazer. Eu me garanto. De Deus não se zomba. É por isso que as Escrituras também dizem que não tem coisa mais dura do que ser corrigido por Deus. Não é isso que está escrito em Hebreus, capítulo 10, verso 1? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus sabe todas as coisas. Se nós brincamos com Deus, se nós levamos a nossa vida de qualquer maneira, nós receberemos a justa recompensa do Senhor, a punição, o castigo, não para sermos destruídos, para sermos corrigidos, mas poderíamos evitar de passar por aqueles caminhos. Infelizmente, há muitos cristãos querendo imitar estilo da sociedade sem Deus, por isso que perdem o rumo. Por isso que afundam. Vão esquecendo que Deus nos conhece. E começa a agir como se Deus não estivesse nos vendo. Como se Deus não estivesse conosco caminhando, mesmo quando estamos caminhando às escondidas. Vamos deixando Deus de lado. Não admitimos isso. Mas na prática, é isso que nós vamos deixando. Vamos perdendo o rumo da vida. E vamos afundando no lamaçal do pecado. Não nos iludamos. Um indivíduo sem Jesus pode fazer coisas horríveis, pode fazer coisas do ponto de vista moral e do ponto de vista da ética, pode quebrar todas as regras, dificilmente ele será descoberto. Mas um cristão que queira imitar essas coisas, não se iluda, ele será descoberto e será tristemente envergonhado. Uma vez fui multado, excesso de velocidade. Mas eu estava seguindo o fluxo, estava seguindo o tráfego. E no meio daqui, todo mundo andando, a polícia atrás de mim. Eu falei isso pro guarda, por que eu? Tanta gente acima do limite. Eu falei, eu escolhi você. Eu não dá para pegar todo mundo. Então eu escolhi você. Mas aquilo bateu na minha cabeça. Bateu. Um homem sem Deus, ele pode fazer as coisas erradas, quebrar as leis da moral, quebrar as leis da ética, quebrar as leis de qualquer área, dificilmente será descoberto. Mas o cristão, quando ele se mete a fazer alguma coisa errada, ele será descoberto. Por quê? Porque de Deus não se zomba. Por quê? Porque Lucas capítulo 12, verso 2 disse isso. O Senhor Jesus dizendo, nada há encoberto que não venha a ser revelado. Nada existe em oculto que não venha a ser conhecido. Isso, você pode achar que hoje está escondido, mas uma hora isso aparece. Disse isso sempre às minhas filhas, não se iluda. Tem coisas que nós fazemos na vida que tem 3 pessoas que você não esconde delas. Não se iluda. Pensa que você enrola, mas não enrola. Você não engana Deus, ele vai descobrir. Ele vai descobrir não, ele sabe. Você não engana seus pais, uma hora eles vão ficar sabendo. Quem que é o terceiro? O pastor. Não esconda não, porque o pastor vai ficar sabendo. Não porque ele anda atrás. Eu não ando, eu tenho 3 filhas para cuidar. Não ando atrás de ninguém. Mas o Senhor não deixa as coisas erradas encobertas. Mas não é para castigo, é para correção. Mas você poderia passar sem isso, não precisaria passar por esse caminho.
Mas ao contrário, minha gente, de querer nos iludir a nós mesmos, nós deveríamos aproveitar esse conhecimento que Deus tem de nós, tem a nosso respeito, para nos deixarmos ser guiados por Ele. Senhor, me guia, me guia. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. Jeremias capítulo 29, verso 11, ele foi o que melhor mostrou este assunto. Ele diz assim, Jeremias fazendo uma profecia, falando uma profecia em nome de Deus: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus sabe que pensamentos Ele tem a nosso respeito, porque Ele nos conhece, Ele nos formou, Ele nos conhece, Ele sabe todas as coisas. Se Ele nos conhece e Ele sabe todas as coisas, não vamos lutar contra isto, não vamos andar pelos caminhos das portas dos fundos, não vamos andar pelos caminhos da escuridão, não vamos andar pelos caminhos das portas fechadas. E na hora que eu errar, o Senhor usará da sua disciplina para que voltemos atrás. Mas nós não precisaríamos passar por aquele sofrimento. Passamos por sofrimentos, somos envergonhados, porque nós rimos de Deus e zombamos de Deus. E o Senhor não deixa esse tipo de brincadeira passar impune. Quando eu saí de casa pela primeira vez para estudar fora, eu tinha 16 anos de idade. Fui estudar numa cidade vizinha, um centro universitário, e minha mãe me chamou num canto. Antes de eu mudar para lá, antes dela me levar, ela me chamou num canto e disse assim: Fernando, você pode querer fazer todas as coisas erradas, porque agora você está livre, mas saiba que os olhos de Deus estão sobre todas as coisas. E por causa daquela palavra dela, por muito tempo eu fui movido pelo medo. Nem era pelo entendimento, nem era pela compreensão exata da doutrina, era por medo puro. Mas nós precisamos ter medo, nós precisamos ter respeito de Deus, nós precisamos ter submissão a Deus, mas nós precisamos também ter medo das consequências quando nós andamos longe dos olhos do Senhor, porque de Deus não se zomba. Ainda que eu já tenha cometido tantos pecados na minha vida, pecados feios, pecados vergonhosos, Deus ainda preserva em mim esse medo de entristecer o Espírito Santo de Deus na minha vida, medo de ser vergonha para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E esse medo é que me faz procurar no Senhor orientações para que eu ande na luz, na presença do Senhor. Vamos orar?